Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo este audiobook. Aqui é o capítulo 3 do livro A Política de Aristóteles, no canal SDA da professora Flor. Já peço que você vá curtindo, compartilhando, chamando mais um amigo, uma amiga para se inscrever no nosso canal e ajudar no fortalecimento e na resistência. Aqui sempre terás conteúdo de educação, política, história, sociedade, ciências humanas como um todo. Vamos ao capítulo 3 do nosso livro, então. Capítulo 3, livro A Política de Aristóteles. Pois que o escravo faz parte da sociedade, estudemos agora, segundo o método que seguimos, a propriedade em geral e a aquisição dos bens. Primeiramente, poder-se-ia perguntar se a aquisição da fortuna é uma parte da economia doméstica ou se dela não é mais que um auxiliar. Poder-se-ia perguntar ainda se ela tem como a economia a mesma relação que a arte de fazer das laçadeiras com a do tecelão, ou a arte do fundidor com a do estatuário. Os serviços prestados por essas duas artes não são os mesmos. Uma fornece os instrumentos, a outra a matéria. Como de maneira aquilo com que se faz um trabalho, como a lã para o tecelão e o bronze para o estatuário. É evidente, pois, que a ciência de adquirir não é a mesma que da economia, visto que uma tem por característica fornecer os meios e a outra deles para fazer uso. Com efeito, a coisa pertencerá ao emprego dos bens de uma outra coisa. Se não pertence à administração doméstica, essa ciência de adquirir riqueza é uma parte da economia ou será uma espécie diferente? Eis aí outro problema, pois se o industrial deve conhecer os meios de posse de riqueza, o nome de posse, como o de riqueza, envolve muitas partes. Será que a agricultura, uma parte da ciência de adquirir ou uma espécie diferente? O cuidado que geralmente cerca a subsistência é idêntica à arte de adquirir? Há várias espécies de alimentos e, em consequência, muitas maneiras diferentes de viver, tanto entre os animais como entre os homens. Nenhum deles pode viver sem alimentação, de modo que as diferenças de regime estabelecem diferenças correspondentes nos costumes dos animais. Efetivamente, uns vivem em bandos, outros dispersos, segundo o que convém ao mesmo modo pelo qual eles obtêm o alimento. Estes são carnívoros. Aqueles frugívoros, os outros, enfim, omnívoros. É para facilitar a procura e escolha dos alimentos que a própria natureza distingue e separa os seus gêneros de vida. Além disso, ela não lhes deu os mesmos gostos. Preferem uns certos alimentos e outros preferem diferentes. Os próprios carnívoros apresentam, neste particular, grande diferença. Tal se dá também com os homens. Seus costumes variam bastante. Uns, e esta é a classe mais ociosa, são nômades. A alimentação que lhes é fornecida pelos animais que eles domesticam chega-lhes sem grande esforço, mas sendo o mais forçados a se deslocar constantemente em busca de novas pastagens. Assim, os homens são obrigados a segui-los, como lavradores que cultivam um campo vivo. Outros vivem de caça, mas de um modo diferente. Compreende-se por caçadores os ladrões dos rebanhos, os que se ocupam de pesca quando acaso os coloca ao alcance de tanques, pântanos, rios
ou um mar abundante em peixes. Os que se alimentam de aves ou de animais selvagens, mas a maior parte dos homens vive do produto da terra, dos frutos que a sua arte faz nascer. Eis aí aproximadamente os gêneros de vida dos povos que mais não conhecem além do seu trabalho individual e que não perdem as inovações e ao comércio os meios para a sua subsistência. Nômade, agricultor, ladrão, pescador, caçador. Os que fazem uma mistura desses diferentes gêneros vivem em feliz abastança e suprem as falhas de uma vida difícil, buscando em um outro gênero de vida o que lhes falta para prover as necessidades urgentes, como fazem os que se dão a vida nômade, à agricultura, à caça, e assim os outros que também recorrem a outro gênero imposto pela necessidade. Essa faculdade de obter alimento por seus próprios meios é evidentemente um dom que a natureza concedeu a todos os seres animados ao nascer, até que tenham atingido certo desenvolvimento. Com efeito, no momento de dar nascimento aos filhos, produzem certos animais o alimento que lhes deve bastar até que o recém-nascido esteja em condições de o obter por si próprio. Tais são as classes dos vermíparos e dos ovíparos, que têm durante algum tempo em si mesmo o alimento dos filhos e esta substância que lhes chamam de leite. Daí, somos certamente autorizados a crer que o mesmo acontece quando os animais atingem o seu pleno desenvolvimento. E que as plantas existem para os animais como os animais para o homem. Dos animais, os que podem ser domesticados destinam-se ao uso diário e à alimentação do homem. E dentre os selvagens, a maior parte, pelo menos, se não todos, que fornece alimentos e outros recursos, como vestuários e uma porção de objetos de utilidade. E, pois, se a natureza nada faz em vão e sem um objetivo, é claro que ela deve ter feito isso para o benefício da espécie humana. Disso se deduz que a arte da guerra é, de algum modo, um meio natural de conquista, porque a arte da caça é apenas uma das suas partes, aquela da qual se serve o homem contra as feras ou contra outros homens, que, destinados por natureza a obedecer, recusam submeter-se assim à própria natureza. Desculpa a guerra. Eis aí, pois, um primeiro gênero de conquista natural. Parte da ciência econômica, ela deve existir, ou então a ciência econômica deve proporcionar um tesouro de coisas úteis e mesmo necessárias à vida, em toda a sociedade civil ou doméstica. Aí está o que constitui a verdadeira riqueza e a qualidade necessária para satisfazer a alegria e as exigências da vida. Não é infinita como o pretende Solon em suas poesias. Abre aspas. Mas não conhece o homem termos nem limites que a arte de enriquecer a natureza imponha. Fecha aspas. Ao contrário, ela prescreve-lhes, como a todas as outras artes. Nenhuma delas dispõe de meios infinitos em números e grandeza. Ora, a riqueza é a quantidade de meios ou instrumentos próprios para a administração de uma família ou de um Estado. É, pois, evidente que existe uma certa arte de conquista natural para os chefes de família e para os de Estado. Mas há um outro modo de conquista que se chama principalmente, e com razão, a arte de adquirir. É aquele que não impõe limites à riqueza
e que, devido à vizinhança que os aproxima, geralmente se crê ser o mesmo do qual acabo de falar. Não é o mesmo, embora dele não esteja muito afastado. Um é natural e o outro não vem da natureza, e é principalmente o resultado da inteligência e de uma certa arte. Devemos estudar-lhes o princípio e origem. Toda propriedade tem duas funções particulares, diferentes entre si, uma própria e direta, outra que não o é. Exemplo: o calçado pode ser posto nos pés ou ser usado como meio de troca. Eis, pois, duas maneiras de se fazer o uso dele. Aquele que troca um calçado por moeda ou por alimento, ou com o que tem precisão de calçados, dele faz justo uso como calçado, mas não o uso próprio e direto, porque não foi feito para trocas. Assim acontece com tudo o que se possui, pois nada existe que não possa tornar-se objeto de uma troca, e a permuta tem o seu fundamento na própria natureza, porque os homens possuem, em maior ou menor quantidade, os objetos indispensáveis à sua vida. O que vem ainda a confirmar que o comércio pertence naturalmente à ciência de enriquecer é que, primitivamente, as permutas só podiam ser feitas na proporção exata das necessidades de cada um. Vê-se, pois, que na primeira sociedade, a da família, o comércio era inútil. A necessidade só se faz sentir quando a sociedade se tornou mais numerosa. Na família, tudo era comum a todos. Depois que se separou, uma comunidade nova se estabeleceu para objetos não menos numerosos que os primeiros, mas diferentes, e a participação nelas foi obrigada segundo as necessidades e pelo meio de permutas, como ainda o fazem muitas nações bárbaras. Aí se trocam os objetos por outros objetos úteis, nada mais. Por exemplo, dá-se e recebe-se vinho por trigo, e assim acontecendo com outros artigos. Este gênero de permuta não é, pois, contra a natureza, e já não constitui um ramo novo na arte de enriquecer, pois originalmente outro fim não tinha que a satisfação da vontade da natureza. No entanto, é a ela, segundo todas as aparências, que a ciência de acumular fortuna deve seu nascimento. À medida que as relações de socorro mútuo se desenvolviam pela importação das coisas que faltavam e pela exportação das que sobravam, o uso da moeda deveria naturalmente se introduzir, porque os objetos dos quais precisamos por natureza nem sempre são fáceis de transportar. Convém-se de dar e receber nas permutas uma matéria que, útil por si mesma, fosse fácil de conduzir nas diferentes circunstâncias da vida, como o ferro, a prata e muitas outras substâncias das quais se determinaram primeiramente apenas as dimensões e o peso, e, por fim, se marcaram com um sinal impresso para evitar o embaraço das medidas contínuas, a marca a figurar como um sinal de qualidade. Quando a necessidade de troca trouxe a intervenção da moeda, um outro ramo surgiu na ciência de enriquecer: o comércio retalhista, que talvez tenha sido feito primitivamente de um modo
primitivamente de um modo muito simples, mas do qual a experiência introduziu mais arte após, quando melhor se conheceu onde se deveria ir buscar. E buscar os objetos de troca e o que se precisava para ter um lucro maior. Aí está porque a ciência de enriquecer passou a ter por objeto o dinheiro cunhado, sendo o seu principal objetivo ensinar os meios de adquiri-lo em grande quantidade. É com efeito essa ciência que produz a abastança e as grandes fortunas. Muitas vezes considera-se como riqueza a abundância de metais cunhados, porque tal abundância representa o objeto da ciência, da indústria e do pequeno comércio. Por outro lado, vê-se a moeda como uma vã brincadeira, sem qualquer fundamento natural, pois que aqueles mesmos que dela fazem uso podem realizar outras convenções, e a moeda deixará de ter valor ou utilidade. E a um homem rico em metais cunhados faltarão gêneros de primeira necessidade. Estranha riqueza aquela que, por maior que seja, não impede que seu possuidor morra de fome, como aquele Midas da fábula, cujo desejo cúpido transformava em ouro todas as iguarias que lhes eram servidas. É também com razão que se procura saber se não existe outra riqueza e qualquer outra ciência de adquiri-la. Com efeito, a riqueza e a aquisição natural constituem uma coisa diferente. É a ciência econômica, diferente do pequeno comércio, que produz dinheiro em verdade, mas não em todos os casos, e sim apenas quando o dinheiro é o meio definitivo de troca. A moeda é o meio de o objeto de troca, e a riqueza que resulta dessa arte de adquirir é limitada. A medicina tem por fim multiplicar as curvas ao infinito, e cada arte se propõe multiplicar indefinidamente aquilo que constitui o seu objeto. Essa é a principal aspiração de toda a arte. Mas os seus meios de chegar ao fim proposto não são infinitos, e o limite desses meios marca o fim de todas as artes. Do mesmo modo, na arte de enriquecer, não há limite de meios adequados ao objetivo proposto, mas esse objetivo é a riqueza, tal como tem sido definida a aquisição do dinheiro. Ao contrário, a ciência econômica, bem diferente da arte de adquirir, tem um limite, porque o ato da economia não é o mesmo que o da ciência de enriquecer. Também parece necessário que a economia tenha um limite em toda a riqueza, embora, segundo se vê, aconteça comumente o contrário. Com efeito, todos aqueles que procuram enriquecer vão aumentando indefinidamente a quantidade de dinheiro cunhado que possuem. Isso se origina da afinidade das duas ciências, porque os meios não são os mesmos para ambas. Uma e outra têm, em verdade, o gozo dos mesmos bens, mas por meios diferentes. O objetivo de um é a posse e a da outra é o aumento dos objetos possuídos, de tal modo que muitos imaginam que o aumento da riqueza é o objeto da ciência econômica e persistem na crença de que é preciso conservar ou aumentar indefinidamente tudo o que possui em metais cunhados. A causa dessa disposição de espírito é que se pensa em viver e não em viver bem. E sendo esse desejo ilimitado, procura-se multiplicar ao infinito os meios de o realizar. Aqueles mesmo que aspiram ao bom viver procuram também os prazeres do corpo, e parecendo que esses prazeres se firmam na aquisição da fortuna, outra coisa não fazem que procurá-la. Aí está como surgiu este outro ramo da ciência das riquezas. Sendo extremamente variados os prazeres do corpo, procuram eles os meios de alcançar a abastança que facultam os prazeres
e, quando não podem obtê-los por meio da riqueza, tratam de obtê-los por outros meios, fazendo de todas as suas faculdades um uso em desacordo com a natureza. Com efeito, a coragem não se destina a proporcionar-nos fortuna, porém deve dar-nos uma generosa audácia. Nem é o objeto da ciência militar, nem o da medicina que nos darão a vitória ou a saúde. E, no entanto, fazem de todas as profissões um caso de dinheiro, como se tal fora o seu fim, e que tudo a ele devesse concorrer. E aí está o que eu tinha a dizer sobre o ramo da ciência da riqueza que trata o supérfluo. Eu disse o que ela é e a que causa se deve a introdução do seu uso. Falei também do ramo que se tem por objeto, a indispensável, que é completamente diferente desse. Quanto à ciência econômica, aquela que se relaciona com a natureza, só se ocupa da subsistência. Ela não é como a outra sem limites, ao contrário, ela tem o seu termo. Isso se dá à solução da questão apresentada no início, a saber se a ciência da riqueza faz ou não faz parte daquela da economia ou da administração dos estados. Mas é preciso, antes de tudo, que haja uma riqueza, porque assim como a política não faz os homens, e sim os emprega, tais como a natureza os fez, do mesmo modo é preciso que a natureza lhes forneça, nos produtos da terra, do mar ou de outra proveniência, os primeiros alimentos. Depois compete ao chefe da família aproveitá-los. A arte do tecelão não é produzir a lã, mas dela se servir e conhecer se é boa ou má qualidade, se convém ou não convém. Poder-se-ia perguntar por que a ciência da riqueza é uma parte da economia, enquanto que a medicina dela não participa, embora os membros da família tenham necessidade de saúde e trato como de economia, aliás, tanto como necessidade de alimentação, ou de tudo o que é mais necessário à sua vida. Sob certos aspectos, o chefe da família e o chefe do Estado devem zelar pela saúde dos seus administrados, e sob outros aspectos não o devem, deixando ao médico seus cuidados. Da mesma forma, no que concerne à riqueza, há cuidados que se referem ao econômico e outras que não são das suas atribuições, mas que pertencem à inteligência que age sobre as suas ordens. No entanto, eu o repito ainda, é a natureza, principalmente, que deve fornecer os primeiros bens, que a ela compete dar o alimento ao ser que fez nascer. Todo o ser recebe da sua mãe a vida, e como complemento necessário à alimentação. Aí está porque a riqueza dos provém dos frutos da terra, ou do aproveitamento dos animais, é para todos os seres uma riqueza conforme com a natureza. Há, como já dissemos, duas espécies de arte ou ciência da riqueza. Uma que tem o comércio por objeto, outra a economia. Esta é louvável e necessária. Aquela é justamente censurada, pois não se adapta à natureza, provindo do benefício das trocas recíprocas. É com justa razão que nos repugna a usura, porque ela procura uma riqueza que provém da própria moeda, a qual não mais se aplica ao fim para a qual foi criada. Ela só foi criada para a função de troca, e a usura a multiplica por si mesma, do que se originou o seu nome, porque os seres produzidos se assemelham aos que lhes dão nascimento. O lucro é dinheiro, e a esta é, de todas as aquisições, a mais contrária à natureza. Este foi o capítulo 3 do nosso livro A Política, de Aristóteles. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal e tchau, até
o próximo